Roteiro YouTube. Ela pensou que era só uma picada de mosquito, mas a reação das enfermeiras surpreendeu a todos. Capítulo 1. O início de tudo. 300 palavras. Ana Silva, de 34 anos, acordou numa manhã de terça-feira com uma pequena irritação no braço direito. Observando no espelho do banheiro, notou uma pequena marca vermelha, ligeiramente inchada. Mais um mosquito, murmurou para si mesma, aplicando uma pomada anti-histamínica que sempre mantinha no armário de remédios. A rotina seguiu normal. Ana preparou o café da manhã para os dois filhos, Pedro, de 8 anos, e Mariana, de 12, enquanto o marido Carlos se arrumava para o trabalho. A pequena irritação no braço era facilmente ignorável diante das responsabilidades matinais, lancheiras, uniformes escolares e a correria típica de uma família. Durante o almoço no escritório onde trabalhava como contadora, Ana mostrou a marca para sua colega Beatriz. "Olha só, que mosquito desgraçado me picou ontem à noite", disse rindo. Beatriz concordou que parecia mesmo uma picada comum, talvez de um mosquito maior. Porém, conforme as horas passavam, Ana começou a sentir uma coceira mais intensa. A marca, que pela manhã tinha o tamanho de uma moeda de 10 centavos, agora parecia ter dobrado de tamanho. A vermelhidão também estava mais pronunciada, formando um círculo perfeito ao redor da suposta picada. À noite, durante o jantar, Carlos notou que Ana estava se coçando constantemente. "Você não para de mexer nesse braço", observou. Ana explicou sobre a picada, mas algo no tom de voz dela fez Carlos sugerir que procurassem um médico no dia seguinte, caso não melhorasse. Naquela noite, Ana teve dificuldade para dormir. A coceira havia se intensificado e ela sentia uma sensação estranha de formigamento que se estendia do local da suposta picada até o ombro. Era como se algo estivesse se movendo sob sua pele. Pontuas. Capítulo 2. Sinais de alerta. 300 palavras. Na manhã seguinte, Ana acordou assustada. Durante a noite, a marca havia se transformado em algo completamente diferente. O que antes era uma pequena irritação, agora se parecia com uma ferida circular de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, com bordas bem definidas e um centro mais claro. Carlos ficou preocupado ao ver a evolução. "Ana, isso não é normal. Mosquito nenhum causa uma reação assim", disse enquanto examinava o braço da esposa. A pele ao redor estava quente ao toque e havia pequenos pontos vermelhos se espalhando em direção ao ombro. Ana tentou minimizar a situação. Como mãe e profissional, estava acostumada a colocar as necessidades da família e do trabalho antes das suas próprias. "Deve ser alergia. Vou passar na farmácia e pedir algo mais forte para a coceira", respondeu, já se arrumando para mais um dia de trabalho. No escritório, a situação piorou. Ana começou a sentir uma fadiga inexplicável. A coceira havia se tornado quase insuportável e ela percebeu que pequenas manchas vermelhas estavam aparecendo em outras partes do corpo. Primeiro no pescoço, depois no punho da mão esquerda. Beatriz, sua colega, ficou alarmada ao ver o estado de Ana. "Pelo amor de Deus, Ana! Isso não é picada de mosquito. Você precisa procurar um médico agora", insistiu. Mas Ana, sempre teimosa e preocupada em não faltar ao trabalho durante uma semana importante de fechamento contábil, decidiu aguardar até o final do expediente. Por volta das 15 horas, Ana começou a sentir calafrios e uma leve febre. O braço estava visivelmente inchado e as manchas vermelhas haviam se multiplicado. Foi quando finalmente decidiu que precisava de ajuda médica urgente. Capítulo 3. A primeira consulta. 300 palavras. Ana dirigiu direto para o pronto-socorro do Hospital São Lucas, o mais próximo de seu trabalho. Ao chegar na recepção, explicou rapidamente seus sintomas para a atendente, que imediatamente a classificou como urgência e a encaminhou para a triagem. A enfermeira responsável pela triagem, Carla Mendes, com 15 anos de experiência, pegou a ficha de Ana e começou a avaliar os sintomas. Quando Ana mostrou o braço, Carla franzira a testa. Havia algo familiar naquela lesão, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. "Quando isso começou?", perguntou Carla, medindo os sinais vitais de Ana. A temperatura estava em 37,8 degrees Celsius. A pressão ligeiramente elevada. "Ontem de manhã. Pensei que fosse picada de mosquito, mas piorou muito", respondeu Ana, claramente preocupada agora. Carla fotografou a lesão com o tablet do hospital para mostrar ao médico plantonista. Enquanto aguardava, ela continuou observando Ana, que parecia cada vez mais desconfortável. As pequenas manchas vermelhas no pescoço e punho chamaram sua atenção. O Dr. Roberto Santos, clínico geral plantonista, analisou o caso. À primeira vista, pensou em reação alérgica severa, mas a apresentação
progressão das lesões o intrigou. A marca circular perfeita no braço, as manchas satélites aparecendo em outros locais e a progressão rápida não eram típicas de uma simples alergia. "Vamos fazer alguns exames", disse o médico. "Hemograma completo, PCR, e vou prescrever um antialérgico mais potente. Se não houver melhora em 24 horas, você precisa voltar imediatamente." Ana recebeu a medicação via intravenosa e foi liberada com a recomendação de repouso absoluto. Carlos veio buscá-la e ambos saíram do hospital esperançosos de que o problema estivesse resolvido. Mas as enfermeiras continuaram comentando sobre o caso mesmo depois que ela foi embora. Capítulo 4. A noite que mudou tudo. 30 palavras. Naquela noite, Ana seguiu rigorosamente as orientações médicas. Tomou os medicamentos prescritos, manteve o braço elevado e aplicou compressas frias na região afetada. Carlos preparou o jantar para as crianças e cuidou de toda a rotina doméstica para que a esposa pudesse descansar. Por volta das 22h, Ana começou a sentir uma sensação estranha. Era como se pequenas agulhas estivessem perfurando sua pele de dentro para fora. A sensação começou no braço direito, onde tudo havia iniciado, mas rapidamente se espalhou para outras partes do corpo. "Carlos, algo está errado!" chamou Ana com a voz trêmula. Quando Carlos acendeu a luz do quarto, ambos ficaram em choque. O braço de Ana havia inchado consideravelmente e as manchas vermelhas agora cobriam grande parte de seu tronco e pescoço. Mas o mais assustador não era apenas a aparência. Ana estava com febre alta, tremores intensos e começou a ter dificuldade para respirar. "Precisamos voltar ao hospital agora", disse Carlos, já pegando as chaves do carro. Durante o trajeto, Ana teve 2 episódios de vômito e começou a sentir tonturas severas. Carlos dirigia o mais rápido que podia, ligando constantemente para o hospital para avisar que estavam chegando com uma emergência. Ao chegarem ao pronto-socorro, a mesma enfermeira Carla estava de plantão. Quando viu Ana sendo carregada por Carlos, seu rosto mudou completamente. A situação havia se deteriorado muito além do que qualquer picada de mosquito poderia causar. "Sala de emergência 3 agora!" gritou Carla para os técnicos. Ana foi imediatamente colocada numa maca e levada para tratamento intensivo. Era evidente que estavam diante de algo muito mais sério do que uma simples reação alérgica. Capítulo 5. O diagnóstico inesperado. 300 palavras. Na sala de emergência, uma equipe médica completa foi mobilizada para atender Ana. O Dr. Roberto Santos, que a havia atendido mais cedo, ficou perplexo ao ver a evolução dramática do quadro em apenas algumas horas. "Isso não é normal", murmurou para a enfermeira-chefe, Márcia Oliveira, uma profissional com 25 anos de experiência em emergências médicas. Márcia observou as lesões de Ana com atenção redobrada. Havia algo naquele padrão circular, na progressão das manchas e na severidade dos sintomas que a fez lembrar de casos que havia estudado durante especializações. Enquanto a equipe estabilizava Ana com soro, corticoides e monitorizava seus sinais vitais, Márcia discretamente fotografou as lesões e as enviou para um grupo de WhatsApp de profissionais especializados em doenças tropicais e infecto-contagiosas. A resposta veio em menos de 10 minutos. Dr. Fernando Castro, infectologista do Hospital das Clínicas, respondeu imediatamente: "Márcia, isso parece eritema migratório. Vocês precisam investigar doença de Lyme urgentemente." O coração de Márcia acelerou. Doença de Lyme no Brasil era extremamente rara, quase inexistente na literatura médica nacional. A doença, transmitida por carrapatos infectados, era mais comum na América do Norte e Europa. Mas os sinais estavam todos ali: a lesão em formato de alvo, a progressão das manchas, os sintomas neurológicos. "Dr. Roberto, precisamos fazer testes específicos para Borrelia burgdorferi", disse Márcia, mostrando a conversa no celular. O médico inicialmente hesitou, mas a gravidade do quadro e a experiência da enfermeira-chefe o convenceram a considerar essa possibilidade. Ana foi internada imediatamente para observação intensiva. Carlos, desesperado na sala de espera, não fazia ideia de que sua esposa poderia estar com uma das doenças mais raras e complexas do mundo tropical. Capítulo 6. A descoberta que abalou todos.
todos. 300 palavras. Na manhã seguinte, os resultados dos exames chegaram ao hospital. A enfermeira Márcia Oliveira foi a primeira a receber os laudos laboratoriais. Quando leu o resultado do teste ELISA para Borrelia burgdorferi, suas mãos tremeram. O teste havia dado positivo. Não é possível, sussurrou para si mesma. Em 25 anos de carreira, Márcia nunca havia visto um caso confirmado de doença de Lyme no Brasil. A condição era tão rara no país que muitos médicos sequer sabiam como diagnosticá-la adequadamente. Imediatamente, ela ligou para o Dr. Fernando Castro, o infectologista que havia sugerido a investigação. Fernando, você precisa vir aqui urgentemente. Temos um caso confirmado, disse com a voz alterada. Enquanto aguardava o especialista, Márcia decidiu conversar com Ana sobre possíveis exposições a carrapatos. Ana, você se lembra de ter estado em contato com carrapatos recentemente? Trilhas, sítios, áreas rurais? Ana, ainda debilitada, mas consciente, fez um esforço para lembrar. Há 3 semanas fomos acampar com as crianças numa reserva ecológica em Itatiaia. Passamos o fim de semana todo na natureza, recordou. A informação fez tudo fazer sentido. Márcia explicou gentilmente a Ana sobre a doença de Lyme, como ela é transmitida e por que havia sido tão difícil de diagnosticar inicialmente. O que você pensou ser uma picada de mosquito era, na verdade, a marca deixada por um carrapato infectado. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital. Enfermeiras, médicos e técnicos vinham discretamente ver o caso. Alguns tiravam fotos das lesões para estudar posteriormente. Ana havia se tornado, involuntariamente, um caso médico histórico no Brasil. Carlos, ao receber a explicação do diagnóstico, ficou em choque. Uma simples viagem em família havia resultado numa condição médica que poderia ter consequências graves se não tratada adequadamente. Oncomo. Capítulo 7. O protocolo de emergência. 300 palavras. Com o diagnóstico confirmado de doença de Lyme, o Hospital São Lucas imediatamente acionou protocolos de emergência para doenças raras. A direção médica foi notificada e uma junta médica multidisciplinar foi formada para acompanhar o caso de Ana. Dr. Fernando Castro chegou ao hospital em 2 horas, vindo diretamente de São Paulo. Infectologista renomado e especialista em doenças tropicais, ele havia estudado casos similares durante especializações no exterior, mas nunca havia tratado doença de Lyme em território nacional. Este é um marco na medicina brasileira, disse Dr. Fernando para a equipe reunida. Precisamos documentar tudo meticulosamente e seguir protocolos internacionais de tratamento adaptados para nossa realidade. A enfermeira Márcia foi designada como coordenadora dos cuidados de Ana, devido à sua experiência e por ter sido a primeira a suspeitar do diagnóstico correto. Ela organizou uma escala especial de enfermagem, com profissionais treinados especificamente para monitorar os sintomas neurológicos característicos da doença. Ana foi transferida para um quarto individual, onde seria mantida sob observação constante. O tratamento com antibióticos específicos, doxiciclina, foi iniciado imediatamente, seguindo protocolos da Infectious Diseases Society of America. As enfermeiras do hospital estavam fascinadas e apreensivas ao mesmo tempo. Carla Mendes, que havia feito a primeira triagem, comentava com as colegas: em 15 anos de profissão, nunca imaginei que veria algo assim. A Ana deve estar se sentindo como uma cobaia. O caso de Ana rapidamente chamou a atenção da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica. Eram necessárias investigações sobre a reserva ecológica onde a família havia acampado, para verificar se havia outros possíveis vetores infectados na região. Carlos permanecia ao lado da esposa, tentando processar como uma viagem familiar havia se transformado numa situação médica de proporções históricas. Capítulo 8. A reação das enfermeiras. 300 palavras. A notícia do primeiro caso confirmado de doença de Lyme se espalhou rapidamente entre a equipe de enfermagem do Hospital São Lucas. Durante a troca de plantão, o caso de Ana era o assunto principal nas conversas dos corredores. Enfermeira Sofia Rodrigues, recém-formada e em seu primeiro ano de profissão, ficou particularmente impressionada. Eu estudei sobre doença de Lyme na faculdade, mas achava que nunca veria um caso real no Brasil, comentou com as colegas mais experientes. Mariana Costa, técnica de enfermagem com 12 anos de experiência, estava fascinada pela evolução do quadro. Quando a vi na primeira vez, pensei que fosse uma reação alérgica severa. Jamais imaginaria que fosse algo
algo tão raro, admitiu durante uma pausa no plantão. A enfermeira-chefe Márcia Oliveira organizou uma reunião extraordinária com toda a equipe. Pessoal, este caso vai ser estudado em universidades pelo Brasil inteiro. Precisamos estar preparados para receber estudantes, pesquisadores e outros profissionais que virão observar nosso trabalho. As reações variavam entre fascínio científico e preocupação humana. Enfermeira Patrícia Lima, especialista em cuidados intensivos, expressou o sentimento geral. É emocionante profissionalmente, mas não posso esquecer que há uma mãe de família sofrendo ali. Ela não pediu para ser um caso médico histórico. As enfermeiras mais jovens bombardeavam as veteranas com perguntas sobre sintomas, protocolos e cuidados específicos. O caso estava servindo como uma aula prática intensiva sobre doenças tropicais raras. Ana percebia a movimentação diferente ao seu redor. Enfermeiras entravam em seu quarto com mais frequência, algumas apenas para verificar como estava, outras claramente curiosas para observar as lesões características da doença. Sinto como se fosse um animal no zoológico, comentou Ana com Carlos, que tentava tranquilizá-la, explicando a importância científica de seu caso para o avanço da medicina no Brasil. Capítulo 9. O impacto na comunidade médica. 300 palavras. Em 48 horas, o caso de Ana havia se tornado a principal discussão na comunidade médica local e nacional. Dr. Fernando Castro, o infectologista responsável pelo caso, recebeu ligações de colegas de todo o país interessados em conhecer os detalhes do diagnóstico e tratamento. A Sociedade Brasileira de Infectologia solicitou formalmente que o caso fosse documentado para publicação em revista científica. Este pode ser o primeiro caso oficialmente registrado de doença de Lyme autóctone no Brasil, explicou o Dr. Fernando para a família de Ana. As enfermeiras do Hospital São Lucas se viram no centro das atenções. Márcia Oliveira foi convidada para dar palestras sobre o caso em congressos de enfermagem. Nossa observação clínica e suspeita diagnóstica salvaram a vida desta paciente, disse com orgulho para a imprensa médica. Ana começou a receber visitas de estudantes de medicina e enfermagem. Com sua permissão, suas lesões eram fotografadas para fins didáticos, e ela respondia perguntas sobre os sintomas e a evolução da doença. No início, fiquei constrangida, admitiu Ana para Carlos. Mas quando entendi que minha experiência pode ajudar outros pacientes no futuro, aceitei colaborar com os estudos. A repercussão chegou até universidades internacionais. Pesquisadores americanos e europeus especialistas em doença de Lyme entraram em contato para comparar o caso brasileiro com padrões observados em seus países. As enfermeiras relatavam que o ambiente hospitalar havia mudado completamente. Parece que estamos trabalhando num centro de pesquisa de ponta, comentou a técnica Mariana Costa. Todos querem aprender com este caso. O Hospital São Lucas ganhou reconhecimento nacional pela excelência no diagnóstico e tratamento da condição rara. A direção médica anunciou que o caso seria usado como referência para desenvolvimento de protocolos nacionais para doenças tropicais emergentes. Amarwar. Capítulo 10. A família em choque. 100 palavras. Enquanto Ana se tornava um caso médico histórico, sua família tentava processar a magnitude da situação. Carlos precisou explicar para Pedro, de 8 anos, e Mariana, de 12, por que a mãe estava internada há uma semana e por que havia tantos médicos e estudantes interessados em seu caso. Papai, a mamãe vai ficar bem? Perguntou Pedro, claramente assustado com toda a movimentação. Carlos abraçou o filho, tentando ser forte. A mamãe tem uma doença muito rara, mas os médicos sabem como tratar. Ela vai melhorar. Mariana, mais velha e observadora, fez perguntas mais complexas. Por que tantas pessoas vêm ver a mamãe? Ela é famosa agora? Carlos explicou da melhor forma possível sobre a raridade da doença e a importância científica do caso. A família de Ana também se mobilizou. Sua mãe, Dona Rosa, veio do interior para cuidar das crianças. Nunca ouvi falar dessa tal de doença de Lyme, dizia preocupada. Em 60 anos de vida, vi de tudo, mas isso é novidade. Carlos descobriu-se navegando em grupos de Facebook e sites internacionais, tentando entender melhor a condição da esposa. Li que nos Estados Unidos muitas pessoas vivem normalmente com doença de Lyme quando tratada adequadamente, compartilhou com Ana, tentando ser otimista. A rotina familiar estava completamente alterada. Carlos precisou negociar horários flexíveis no trabalho para ficar no hospital. As crianças sentiam falta da mãe, mas também ficavam
impressionadas quando os colegas da escola perguntavam sobre a mãe famosa no hospital. Ana se sentia dividida entre a preocupação com a família e a responsabilidade de colaborar com a comunidade médica. "Quero que tudo volte ao normal", confidenciou para Carlos durante uma noite de insônia. "Mas entendo que este caso pode ajudar outras pessoas no futuro." Capítulo 11. O tratamento intensivo. 300 palavras. O tratamento de Ana requeria cuidados intensivos e monitoramento constante. A enfermeira Márcia Oliveira coordenava uma equipe especializada que administrava antibióticos intravenosos a cada 6 horas, seguindo protocolos internacionais adaptados para o caso específico. A doxiciclina precisa ser administrada rigorosamente nos horários corretos, explicava Márcia para as enfermeiras mais novas. Qualquer atraso pode comprometer a eficácia do tratamento e permitir que a bactéria desenvolva resistência. Ana experimentava efeitos colaterais significativos do tratamento. Náuseas intensas, fotossensibilidade e fadiga extrema faziam parte do processo. A enfermeira Sofia Rodrigues, que havia se tornado uma das cuidadoras principais, desenvolveu técnicas especiais para minimizar o desconforto da paciente. "Ana, vou deixar as cortinas fechadas e usar apenas a luz indireta", dizia Sofia, ajustando o ambiente do quarto. "A doxiciclina aumenta a sensibilidade à luz, então precisamos manter você confortável." Dr. Fernando Castro visitava Ana 2 vezes por dia, monitorando a evolução das lesões e dos sintomas neurológicos. "As manchas estão começando a clarear", observou durante uma consulta. "É um sinal positivo de que o tratamento está funcionando." As enfermeiras documentavam meticulosamente cada mudança no quadro de Ana. Fotografias diárias das lesões, registro detalhado dos sintomas e monitoramento dos sinais vitais criavam um dossiê completo que seria usado para futuros estudos. Ana começou a desenvolver uma relação especial com sua equipe de cuidadoras. "Vocês se tornaram minha segunda família", disse para Márcia durante um momento de melhora. "Nunca pensei que enfermeiras pudessem ser tão importantes na vida de uma pessoa." O progresso era lento, mas consistente. Após 10 dias de tratamento intensivo, Ana finalmente mostrava sinais claros de recuperação. As lesões diminuíam de tamanho, a febre havia cessado completamente e os sintomas neurológicos estavam se resolvendo gradualmente. Hammer. Capítulo 12. A recuperação gradual. 300 palavras. Após 2 semanas de internação, Ana finalmente começou a mostrar sinais consistentes de melhora. As lesões características da doença de Lyme estavam cicatrizando e sua energia estava retornando gradualmente. A equipe de enfermagem comemorava cada pequeno progresso como uma vitória pessoal. Hoje, Ana conseguiu caminhar até o banheiro sozinha pela primeira vez em 10 dias, relatou a enfermeira Sofia Rodrigues durante a passagem de plantão. "É incrível ver a recuperação dela dia após dia." Dr. Fernando Castro estava otimista, mas cauteloso. "A doença de Lyme pode ter recidiva se não tratarmos completamente", explicou para Ana e Carlos. "Por isso vamos manter o tratamento com antibióticos por mais algumas semanas, mesmo após a alta hospitalar." Ana estava ansiosa para voltar para casa e para as crianças. "Pedro pergunta todos os dias quando a mamãe vai voltar", contou Carlos. "E Mariana está fazendo um projeto da escola sobre doença de Lyme." A professora ficou impressionada. As enfermeiras que cuidaram de Ana durante todo o período se preparavam emocionalmente para sua alta. Márcia Oliveira havia desenvolvido um carinho especial pela paciente. "Ana nos ensinou tanto quanto nós a ajudamos", refletiu. "Ela foi corajosa e colaborativa durante todo este processo." A equipe médica organizou uma alta programada e cuidadosa. Ana receberia acompanhamento ambulatorial semanal, com exames de controle e monitoramento de possíveis sequelas neurológicas. O protocolo de tratamento desenvolvido para seu caso seria usado como referência para futuros pacientes. "Vocês salvaram minha vida", disse Ana para a equipe durante sua última noite no hospital. "Quando penso que tudo começou com o que eu achei que era uma simples picada de mosquito, é surreal." A recuperação de Ana representava não apenas uma vitória médica, mas um marco na capacidade diagnóstica da medicina brasileira para doenças tropicais emergentes. Capítulo 13. O retorno para casa. 300 palavras. Após 16 dias de internação, Ana finalmente recebeu alta médica. O momento foi emocionante não apenas para sua família, mas para toda a equipe do Hospital São Lucas, que havia acompanhado seu caso histórico desde o início. As enfermeiras se reuniram para se despedir de Ana. Márcia Oliveira, que coordenou todo o tratamento, entregou uma
pasta com cópias de todos os exames e uma carta explicando o caso para futuros médicos que poderiam atendê-la. Ana, você precisa continuar o tratamento com doxiciclina por mais 4 semanas, instruiu o Dr. Fernando Castro. E qualquer sintoma novo, por menor que seja, deve ser comunicado imediatamente. Pedro e Mariana estavam eufóricos com o retorno da mãe. Mamãe, você ficou famosa. A escola inteira sabe sobre sua doença rara, exclamou Mariana, mostrando o projeto que havia feito sobre doença de Lyme. Carlos carregou as bagagens de Ana, incluindo pilhas de artigos médicos que ela havia recebido para entender melhor sua própria condição. Quem diria que eu me tornaria uma especialista em doença de Lyme? Brincou Ana, ainda se adaptando à ideia de ter sobrevivido a algo tão raro. O retorno para casa foi gradual. Ana ainda sentia fadiga e precisava de períodos de repouso frequentes. A família se organizou para apoiá-la durante a recuperação completa. Nos primeiros dias em casa, Ana recebeu ligações de jornalistas médicos interessados em sua história. Não imaginava que meu caso teria essa repercussão, comentou com Carlos. Mas se isso pode ajudar outros pacientes, vale a pena compartilhar. A enfermeira Sofia Rodrigues ligou para verificar como Ana estava se adaptando. Sentimos sua falta aqui no hospital, disse carinhosamente. Você mudou nossa percepção sobre diagnósticos raros. Capítulo 14. A nova perspectiva. 300 palavras. Nas semanas seguintes à alta, Ana desenvolveu uma nova perspectiva sobre saúde e vida. A experiência de quase morrer por uma doença que inicialmente pareceu uma simples picada de mosquito transformou completamente sua visão de mundo.